Olá, tudo jóia? No ar, mais um OAB na TV, aqui na telinha da sua TV Alba. Que alegria chegar até a sua casa e estar aqui responsável, por essa aproximação da OAB Bahia com todos os telespectadores da nossa TV Legislativa. A ideia aqui, gente, é aproximar mesmo, tá? Então você vai encontrar aqui um diálogo muito próximo da sua realidade, do seu dia a dia, para falar hoje de uma temática bem específica, mas que chega lá na ponta, no dia a dia da nossa sociedade, que é o processo legislativo, que são as leis, essa capacidade de legislar, como é que surgem as leis e até elas chegarem até o cidadão, como é que é o passo a passo. Você sabia que teve um evento importantíssimo aqui na Assembleia Legislativa, justamente cuidando dessa temática? Meu entrevistado de hoje sabe de tudo isso, é o Dr. Breno Valadares. Tudo bom, Dr. Breno? Seja bem-vindo. Tudo bem, olá a todos. Quero agradecer muito à TV Alba por esse espaço e à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Bahia, que está realmente fazendo essa aproximação das pessoas do dia a dia, através dos canais de comunicação, mas também através de diversos eventos que nós vemos fazendo nas subseções, eventos como este que ocorreu no dia 4 e 5 de maio, aqui na Assembleia Legislativa. Então, está de parabéns tanto a TV Alba, que é parceira do processo legislativo, quanto a OAB. Exato. O doutor Breno, gente, preside aí a Comissão de Processo Legislativo da OAB Bahia. E eu comecei trazendo essa temática já para a gente começar esse diálogo esclarecendo, você que está em casa, o que é o processo legislativo. Eu falei que chega ali na ponta para a sociedade, mas o cidadão comum desconhece, Breno, sobre essa questão. Então, como é que foi o evento, a construção mesmo, desse conteúdo que foi trabalhado aqui? Eu vi que teve a presença de estudantes de direito, que é importante porque estavam ali também representando a sociedade. Então, conta para a gente, quem está em casa, o que é o processo legislativo e qual foi a importância aí desse evento? O processo legislativo é o fazer da lei. Porque ao contrário de nós, cidadãos comuns, chamados hoje de CPF, como costumamos falar, o poder público, ele age através da lei. Enquanto o cidadão tem a liberdade total para agir, claro, de acordo com a lei limita a liberdade do cidadão. E o Estado não. O Estado ele só age de acordo com a lei. Se não houver lei, não há ação do Estado. Então, o processo legislativo é isso. Quando tem uma construção de uma escola, quando tem o posto de saúde, remédio, através do PPA, através da Lei de Diretrizes Orçamentárias, através da LOA, que são nomes complicados que a gente em casa às vezes não... Mas tudo isso faz parte do processo legislativo, Todos os recursos que passam pelo Estado passam pelo processo legislativo, as leis de combate à corrupção, as leis de combate ao racismo, de combate à homofobia, tudo isso é processo legislativo e a OAB, ela realmente está querendo qualificar, tanto a sociedade, quanto os advogados e advogadas, estudantes de direito. Por isso fez essa parceria com a Universidade Católica do Salvador, com a Assembleia Legislativa, com o IBGR, que é o Instituto Brasileiro de Gestão por Resultados, e com a União de Vereadores da Bahia, para que a gente possa atingir o máximo de pessoas possível, Teve esse evento no dia 4 e 5, mas faremos diversos outros, regionais, nas suas cidades. Então, você, vereador, vereadora e os próprios deputados estaduais estarão presentes nesses eventos, sempre abertos e gratuitos a toda a população. A gente aqui na Assembleia, nessa legislatura, a gente teve 40% de renovação. Significa também 40% de novos assessores, que estão no dia a dia aprendendo a lidar com todas essas novidades. A gente falava aqui nos bastidores do pioneirismo da casa, com relação aos processos legislativos, a digitalização, o no paper agora. E aí a dúvida é quais são as principais questões que surgem, nesse caminho no dia a dia com esses novos profissionais que chegam, que muitos desconhecem, Breno? Tem o trâmite legal, tem o trâmite burocrático. O que é que chega assim mais de questões, de dúvidas para essas pessoas? Eu acho que uma inovação que é muito importante é primeiro, sem querer, eu estou aqui no espaço, na sua casa, mas é esse investimento que está sendo feito, inclusive, na TV Alba. E a TV Alba, como espaço de comunicação, do que é o fazer da lei do processo legislativo, ela representa muito enquanto gestão, por exemplo, do nosso presidente Adolfo Menezes aqui na Assembleia, que investiu não só nessa comunicação para aproximar a população da Assembleia Legislativa, mas investir também em tecnologia, na prática do dia a dia, retirando, por exemplo, e já antenado com as questões ambientais, a questão da digitalização, da certificação digital. Antes nós tínhamos o paperless, hoje nós temos o no paper.
Temos também as comissões funcionando com mais dinamismo através dessas questões. Então, a casa, ela realmente ela é inovadora, né, nessa gestão do presidente Adolfo Menezes, está fazendo muitos investimentos. Tem também uma coisa que é fundamental, que é a abertura para as escolas. Sim. Que é trazer os estudantes aqui. Após o Covid, né? Na época do Covid, a casa estava praticamente fechada à população. Hoje recebe os estudantes através da Escola do Legislativo. Então a Assembleia, ela vai levar, junto com a OAB, todos esses projetos, todas essas coisas para a população, especialmente através das câmaras de vereadores, através de convênios. A gente está fazendo um excelente trabalho, viu? Acho que tanto a TV Alba, como a OAB, como a Assembleia estão inovando e realmente solidificando um caminho muito bom no processo legislativo. Você falou essa questão da pandemia, né, que trouxe tantos problemas, mas também tantas soluções, né, de forma até mais rápida que a gente não esperava, essa digitalização toda, né, no tempo recorde, o alcance também, né, da nossa programação de forma digital, aí Breno falou dos investimentos, né, a digitalização, as redes sociais nesse processo, o YouTube também, e levar essa programação e esse conteúdo do legislativo, né, até os lugares mais remotos do nosso estado, faz com que a TV legislativa cumpra o seu papel. A gente está falando dos processos legislativos e estamos linkando com tudo isso porque é uma grande engrenagem, né, Breno, que precisa estar tudo ok, lubrificado ali para que essa engrenagem funcione bem. Com relação a esse evento que teve, né, a gente dialogava um pouquinho sobre o que é esse processo legislativo, como funciona, como é que as leis chegam ali na ponta, quais são as dúvidas, né, principais que vocês percebem, por exemplo, nos estudantes de direito, na sociedade ou nos assessores que estão lidando no dia a dia com o processo e que desconhecem um pouco o caminho? Primeiro, é importante salientar que o processo legislativo ele é uma questão muito técnica. Sim. E até para advogado, às vezes é difícil, porque quem passou pelas cadeiras do direito pode perceber que o processo legislativo ele praticamente nem é estudado. Então, nós estamos fazendo, por exemplo, com a Universidade Católica do Salvador, estamos entrando em contato com outras universidades através da Escola do Legislativo também, e através da ESA, que é fundamental, cursos na área de processo legislativo. Porque até para você ser assessor parlamentar, até para você ser até um vereador, um deputado estadual, você tem que conhecer o fazer Sim. da lei. Outra deficiência que nós temos aqui também, no estudo do direito, e aí a OAB, a gente está correndo atrás para corrigir isso, é a ausência de estudo da Constituição Estadual. Né? Quando a gente estuda processo legislativo ou qualquer outra matéria, a gente estuda pela Constituição Federal, claro, Sim. que é um marco, é uma Constituição Cidadã de 1988, super bem recebida, porque veio depois de um período ditatorial. Mas a gente precisa ampliar e muito o estudo na área de processo legislativo, regionalizar os estudos na área do direito, inclusive com as leis orgânicas e os regimentos internos das câmaras de vereadores nos municípios. Porque a lei, ela existe, ela tem uma hierarquia. A lei que é feita na Câmara Federal, muitas vezes vale para todos, sim. Mas a lei que é feita na Câmara de Vereadores, às vezes é aquela que atinge mais o cidadão. Por exemplo, você que mora em Vitória da Conquista, você que mora em Feira de Santana, você que mora em Salvador, muitos serviços públicos são prestados pela Prefeitura. E quem é que faz a lei para a Prefeitura? É a Câmara de Vereador. Quem é que faz a lei para o governo do Estado? É a Assembleia Legislativa. Então, nós temos uma hierarquia das leis e que, para você ver como não é simples, né? Talvez a gente fique assim falando de forma mais complicada, Então, a gente realmente precisa qualificar os profissionais que trabalham no processo legislativo e levar essa qualificação também à população, para que ela entenda, inclusive na hora de reivindicar, quem é que ela vai, vamos dizer assim, cobrar. Ela vai cobrar do vereador e não do deputado estadual, ela vai cobrar do deputado federal, entendeu? Isso é uma Me questão... chamou a atenção e aí queria até que você comparasse, né? Você trouxe essas especificidades de estadual, municipal e federal. Mas aqui no Brasil a gente tem a mesma lei para todo mundo, né? Se a gente fosse comparar, por exemplo, com outros países, esse exemplo que você deu, Estados Unidos, em que cada estado, né, tem uma regulamentação própria, lá é totalmente diferente. Então, o processo legislativo, a construção de cada lei? Isso, exatamente. A competência legislativa da União é diferente da competência legislativa do Estado, que é diferente da competência legislativa dos municípios. Por exemplo, tem competências que são concorrentes.
que são, na área da saúde, por exemplo, você pode ter competências concorrentes. Agora, já na área do direito penal, não, só a União pode legislar sobre o direito penal. Ou seja, nos Estados Unidos nós temos um direito penal por estados. Tem país que discute, ou tem estado que discute lá, vou fazer a liberalização da cannabis, né? O estado em si. Aqui não, aqui tem que ser uma lei federal, porque a competência para legislar sobre processo civil e processo penal é da União, para legislar sobre processo, ou para direito civil e direito penal também é da União. Então, a competência, por exemplo, já a competência da Assembleia é para legislar sobre a estrutura do direito penal, né? Porque quem aplica o direito penal é a Polícia Civil e a Polícia Militar, exatamente. Então, quem é que estrutura as delegacias? É o governo do Estado. Então, tem uma estrutura, tem uma competência que ela se une. Você não pode legislar sobre o que é crime, mas você tem que legislar como se combate o crime, através da estrutura da administração pública estadual. Que bom, viu? A gente está com esse bate-papo aqui. Tenho certeza que dúvidas são muitas, né? Para você que está acompanhando aí o nosso OAB na TV. A gente, às vezes, enxerga de forma superficial, né? E não tem aí esse controle todo. Mas, olha, deixa eu só tirar uma dúvida aqui com você que está em casa e deixar as nossas portas abertas, né? Para você se conectar com a gente. Seja através da rede social, do youtube.com, tem o nosso canal aqui, né? Da nossa @TVAlba, mas tem também o da OAB Bahia e, claro, nosso conteúdo também fica disponível no YouTube. Breno, a importância de tudo isso que a gente está falando, de fato, é fortalecer a democracia, né? Eu comentava aqui no Jornal da TV Alba da importância desse evento, porque significa um chamamento da sociedade, né, para participar dessa construção, ou para ao menos conhecer, né, porque a gente cobra muito as leis, a gente cobra muito, né, do prefeito da nossa cidade, do governador do estado, mas e o nosso papel nisso tudo, né? A gente falar de longe e não participar vai tirando um pouco, né, essa força social. Como é que você enxerga isso, né, esse fortalecimento da democracia? E você acha que o cidadão está participando mais ativamente dessa construção? Com certeza. Quando você abre as portas para um cidadão, você está convidando ele, né, dando espaço, vez e voz a ele, para que ele possa definir o seu futuro. A verdade é essa. E o processo legislativo, que já foi muito mais fechado, né, hoje ele é exatamente isso. Ele é o reforço da democracia, é o respeito das minorias, é você ter mulheres, né, aqui na Assembleia Legislativa, como deputadas estaduais ou como vereadoras ou deputadas federais, é você ter negros e negras, né, é você ter pessoas que compõem as mais diferentes matizes sociais, as mais diferentes pensamentos, né, religiosos, seja quais forem os pensamentos, eles têm que estar representados no fazer da lei, porque a lei não atinge só um grupo, a lei atinge a todos e muitas vezes privilegiando alguns em detrimento de outros. Então, quando você faz uma lei justa, ela reconhece, sim, que você precisa dar mais a alguns e a outros nem tanto, porque outros que têm patrimônio, né, podem se bancar no dia a dia. Daí que saem programas como Bolsa Família, daí que saem programas do governo do estado, por exemplo, que partiu aqui da Assembleia Legislativa, como o programa da dignidade menstrual, que valoriza a pessoa que não tem a capacidade material nem de comprar um absorvente. Então, você possibilita ao Estado que dê esse absorvente à pessoa, para que a criança possa ir no colégio, para que uma mulher possa ir trabalhar. Isso é fundamental, né? É disso que a gente está falando. Quando chega na ponta o processo legislativo, é para ajudar a vida das pessoas. E não existe ajuda através do processo legislativo sem a democracia e sem a inclusão dessas pessoas. Se não fosse Olívia Santana, uma mulher negra, uma lutadora, batalhadora, se não fosse Ivana Bastos, se não fosse Soane Galvão, se não fosse Fabiola Mansur, todas essas deputadas. Fátima Nunes, Neuza Cadore. São poucas deputadas, mas elas são muito representativas, né? E elas recebem isso do nosso líder Rosenberg, até do líder também Alan Sanches, recebem esse carinho, apesar de não terem números, elas têm a força de representar isso, a mulher aqui, né? E recebem. São capazes, né, de fazer reverberar a voz da mulher aqui dentro da casa, e é isso que a gente espera.
Exato. Gente, você que ligou a TV agora, a gente está recebendo hoje aqui no nosso OAB na TV o Dr. Breno Valadares. Ele é presidente da Comissão de Processo Legislativo da OAB Bahia. A gente está falando sobre o evento que aconteceu aqui na Assembleia, sobre o que é o processo legislativo, a participação da sociedade nessa questão da construção das leis, para você ficar bem informado. A gente tem que ir para o intervalo rapidinho, mas o diálogo continua, tá? E sua participação, claro, é muito importante. Interage aí nas redes sociais e diz, né, também qual a temática você quer ver aqui no nosso programa. Vou ali e volto rapidinho. Voltamos com o nosso OAB na TV. Seja bem-vindo, bem-vinda. Você que ligou a TV agora aqui no nosso canal 12.2 da TV aberta, 16 da NET, para a galera que está acompanhando em Salvador e região metropolitana. Mas estamos também no 40.2 em Barreiras e na nossa TV UESB aí para todo o sudoeste da Bahia. Doutor Breno Valadares, nosso entrevistado de hoje, presidente aí da Comissão de Direito Legislativo, né, da OAB, Processo Legislativo, minha gente, da OAB Bahia. E a gente está falando justamente dessa temática. Você tem dúvidas, né? Deve ter muitas dúvidas com relação à construção das leis, com relação à capacitação dos servidores, que isso me chamou a atenção, né, doutor Breno, da importância dessa questão, né? Falar de processo legislativo, falar de lei, é capacitar pessoas mesmo para essa compreensão, para a construção de novas, para estar atento aos detalhes. E é uma preocupação que vocês tiveram nesse evento especificamente e no dia a dia da comissão, imagino, né? Com certeza. A Assembleia Legislativa ela já é referência, né, no fazer da lei, através de servidores competentes, como temos aqui na casa. Eu posso, por exemplo, citar, enquanto eu fui superintendente aqui na casa, eu tinha como dois pilares aqui, duas pessoas muito importantes, que é Geraldo Mascarenhas, né, que a gente inclusive fez uma homenagem para ele, e Carlos Machado, né, que é secretário-geral da mesa. São duas pessoas que a gente tem em grande consideração. Lendas. Fora isso, temos o nosso superintendente de recursos humanos, Chico Raposo, que ele estava sempre cobrando, né, que viessem também qualificações na área do processo legislativo, né, porque tem qualificação na Excel. E aí, a Escola do Legislativo tem um papel fundamental com isso. E a OAB, ela se uniu nessa luta, né, pela qualificação dos servidores. E qualificar os servidores no processo legislativo, eu posso dizer, não é só na técnica legislativa, é nesse olhar humano sobre o processo legislativo, né? Nesse olhar de inclusão das pessoas que mais precisam no fazer da lei, que quando a lei vai atingir ali uma comunidade, para fazer a diferença na vida de quem realmente precisa, né? A gente falou, né? Você já falou um pouquinho sobre essa necessidade de mais qualificação a respeito desse tema. Aí você acabou de citar a Escola do Legislativo. Tem a ESA também, né, que pode capacitar ali na ponta esses advogados que estão chegando para compreender melhor como funciona esse processo. Se faz necessário, é algo que precisa de ter mais destaque assim para cursos, né, de capacitação, não só dos servidores que já estão na casa, mas aqueles que têm interesse, pessoas que querem ingressar na política para conhecer todo esse processo? Com certeza. O processo legislativo, ele é dinâmico, assim como a nossa sociedade. E ele está sempre sujeito a novas tecnologias, novos valores, né? Se, por exemplo, quem estudou direito antes de 2001 se deparava com uma legislação civil que permitia, ou que obrigava, vamos dizer assim, que permitia ao homem e obrigava a mulher que uma relação sexual, por exemplo, que fosse... Não existia estupro, falar mais claramente, não existia estupro quando era casamento, quando tinha casamento. Então, o que foi que teve? Uma mudança legislativa que reconhece o direito da mulher também no casamento. E até a prática de alguns atos civis, a mulher hoje não pode ter. Eu vou comprar um imóvel sozinho, não sei o que. Não, precisa de autorização do marido. Imagine isso na sociedade de hoje. Então, qualificar é isso, né? E a Escola do Legislativo e a ESA tem esse papel fundamental. A gente tem que sempre se qualificar, está sempre se melhorando como pessoa. Imagine no nosso trabalho e no fazer da lei, né? Que é tão específico, né? A questão da política ainda tem muito desinteresse social, né? Eu costumo falar sempre isso aqui no programa da OAB, no jornal também aqui da TV Alba, né? Chamando as pessoas para interagirem, né? Para virem aqui na Casa do Povo, para participar das comissões que acontecem, porque eu vejo que a sociedade vê a política com muito distanciamento, mas ao mesmo tempo cobra demais, né? Desses resultados.
Falando dos municípios, doutor Breno, e o papel assim da comissão, o senhor acha que falta mesmo também, né, principalmente, digamos assim, nos municípios, esse conhecimento, né, do fazer da política, do dia a dia, do trâmite dos processos, de lidar com questões sociais? E como é que a comissão tem feito também nesse sentido? Falta sim. Enquanto nós temos exemplos maravilhosos, assim, eu posso dizer, como é a Câmara de Vereadores de Salvador, onde temos lá, por exemplo, Carlos Cavalcante, que é diretor legislativo, e a Assembleia, até o vice-governador foi presidente da Câmara, e tem projetos que, por exemplo, ouvem facilmente a população. Nós temos em outros rincões do Estado câmaras que não têm tantos recursos, câmaras pequenas, né, de municípios que se falta até emprego, imagine faltar recursos para as câmaras de vereadores qualificar essas pessoas no processo legislativo. Então, a realidade dos municípios é diferente, sim, mas a maioria dos municípios precisa muito e muito, inclusive da Ordem dos Advogados da Bahia, precisa da Assembleia Legislativa, precisa da TV Alba para levar essa qualificação. Eu acho que essa soma de esforços para o mais forte ajudar o mais fraco é fundamental, né? Uhum. O que é que precisa ser feito, né? Você citou aí da TV Alba de levar essa qualificação, tem a comissão também, tem a ESA, tem a Casa Legislativa, diga aí ideias e necessidades reais. Eu já sou um fã da TV Alba, né? Assim, de Michele, de Dalmi, de Almi, seu fã de todos os jornalistas, que inclusive nós estamos exportando, né? A TV Alba hoje exporta jornalistas, né? Então, precisa ser feito convênio, né? Convênios. A Câmara de Vereadores tem que procurar a Escola Legislativa, tem que procurar a Fundação Paulo Jackson, tem que procurar a OAB, para que a gente coloque no papel tudo que deve ser desenvolvido. Eu acho que qualificação de servidor, investimento em tecnologia, investimento até na internet, né, para que a gente possa, né, a gente tem a TV Alba no canal aberto, mas a maioria da população, tenho certeza que assiste, enxerga e ouve a TV Alba pelo YouTube, pelos outros canais também na internet. Então, isso tudo a gente precisa fazer. E pode fazer tanto nessas questões macro, né, nessas questões gerais, quanto nas questões específicas também. A OAB pode levar um curso específico, por exemplo, de saúde e processo legislativo, com o doutor Tiago Campos. A gente pode falar também com o pessoal do trânsito, como é que se regula trânsito. Porque, não sei, por incrível que pareça, a competência para legislar sobre trânsito é uma competência federal, como eu falei antes, da União. E a competência, mas só que quem vive a realidade de assalto, por exemplo, de moto é o município, são os postos de gasolina. Então tem muito vereador que propõe projeto de lei para que se proíba andar de capacete. Você acredita nisso? Então aí tem a judicialização, o judiciário fica abarrotado com esses processos, aí sobe para o Tribunal de Justiça, depois vai para o STJ, né? Viram uma maluquice, porque realmente a gente precisa ter a efetividade da lei, ter o resultado da lei, né? Mas nem tudo o vereador pode, nem tudo... Então, convênios. A gente tem que fazer convênios, tem que sentar no papel, sentar, dialogar, conversar. E essa qualificação vai vir com investimento, tanto feito pela Assembleia Legislativa, como feito pela OAB nos municípios, para a gente reverter essa situação. E eventos como esse, né? Oportunidades como essa aqui também, da gente estar dialogando e pegando essa temática e levando para mais e mais pessoas. Ontem mesmo, minha família é de Conceição do Almeida, que é próximo ali também de Castro Alves. E aí ontem, circulando, eu encontrei, né? Fui apresentada, na verdade, para 2 vereadores de lá de Castro Alves, que vieram participar do evento e aprender mais aqui sobre essa questão do processo legislativo, saber como conseguir atrair verbas, né? Por exemplo, para o município, e se conseguir, qual seria o trâmite legal. Então, a gente já vê frutos, né, sendo colhidos quando a gente traz, né, esses vereadores lá dos municípios mais distantes ou mais próximos para aprender, para se qualificar, despertar o interesse dessas pessoas, já é resultado. Você está plantando semente boa. Com certeza. E uma coisa que eu vou falar séria para a população, e aí eu quero realmente deixar um recado muito sério. Muitas vezes aquele vereador, aquele deputado que se dedica ao fazer da lei, não é aquele que faz o discurso fácil, não é aquele que faz um discurso, muitas vezes, que a lei, por exemplo, vai ser impossível, vai ser impossível de você se resolver, por exemplo, a mudança no Código de Trânsito ou a mudança no saneamento básico, através simplesmente de ser vereador. Mas tem um vereador lá que fica falando, só pregando coisa absurda para chamar a atenção. Então, valorize aquele vereador que estuda,
que conhece a lei, que está lá para realmente legislar. A vereança ou você ser deputado não é um trampolim simplesmente para você chegar ao poder executivo. É um papel fundamental, técnico e político que se faz para melhorar a vida das pessoas, né? E muitas vezes aquele vereador que não valoriza a técnica também não valoriza contratar um assessor técnico. Então fica só no discurso e acaba. Então temos que votar certo e votar naqueles que se qualificam. Isso, pessoas qualificadas. Já se fala muito nisso, né, de ter a profissão político, né, para esse candidato, né, esse vereador, ou governador, ou prefeito, ou no caso nosso aqui, deputados, encararem como de fato uma profissão, né, que são funcionários de toda a sociedade, que precisam ter resultados, precisam saber o que estão fazendo, para a gente ter realmente, né, políticas públicas específicas, gente. Doutor Breno, já estamos sinalizando que temos que finalizar. É assim mesmo, passa rápido. Você de casa, obrigada pela companhia, pela audiência, interajam com a gente. Doutor Breno, suas considerações finais e convite, né, feito para que retorne, que traga sempre para aqui, né, essa temática, para que a gente leve para mais e mais pessoas conhecerem o que se passa aqui na casa, nas comissões da ALBA, na legislação, né, baiana e brasileira. Quero agradecer sua paciência, Milena, agradecer a Dalmi, a toda a equipe técnica aqui da TV, a Michele, a Almi, todas as pessoas que integram a TV Alba e agradecer a paciência, né, e a colaboração das pessoas que estão em casa nos assistindo e pedir para elas para que elas tenham esse olhar, né, sobre o processo legislativo, procurem saber quais são as leis que seu deputado está fazendo, quais são as leis que o seu vereador está fazendo. E na hora da eleição, chegue lá, ou você se candidata para ser um bom vereador, um bom deputado, ou você, se você não tiver essa disposição de construir, fazer essa luta coletiva e partidária, você vote certo e confie e cobre do seu político, porque é assim que a gente transforma a sociedade. Exatamente. E você, obrigada, tá, pela companhia, por acompanhar a gente até aqui. Programa de estreia, sempre quinta-feira, 14h30. E fique ligado também na nossa reprise. A gente se encontra semana que vem. Tchau, tchau.